de convidar agora o pastor Cleverson. Primeiro eu quero agradecer, que o pastor gentilmente aceitou esse convite da igreja. É uma honra, porque ele é, além de pastor, missionário da Junta de Missões Mundiais. E assim, nós não poderíamos abrir o mês de forma tão especial. Então, muito obrigada, pastor. Fica à vontade. E deixa eu só falar, ele vai se apresentar, logicamente, mas assim, o pastor, ele tem feito alguns trabalhos missionários, mas o último foi na Itália. E muito em breve ele volta para lá, então que a gente também vai colocar o nome do pastor lá no nosso painel, para que a igreja toda esteja intercedendo por ele durante o mês de março. Obrigado. Obrigado. Graça e paz, meus irmãos. Que bom poder vir aqui, respirar esse ambiente missionário, um culto missionário. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Primeira Igreja Batista de Guarulhos, vocês chamam PIBG, né? É assim que vocês denominam, né? Pode ser PIB de Jesus, tá? Jesus, em Itália, Jesus é Jesus, né? Com G. Então, é isso aí, Primeira Igreja Batista de Jesus. Jesus. Muito bem, va bene. Queridos, eu sei que todo o tempo aí, todo período do mês, os irmãos estarão envolvidos, estão aí engajados, e é isso mesmo. Eu louvo a Deus pela vida da equipe que está cuidando, tratando, com muito carinho, preparando aí nesses domingos, de uma forma que a igreja esteja a participar mais engajada com a causa missionária. Eu trago um abraço dos mais de 2.000 missionários dos irmãos. Exatamente. Mais de 2.000 missionários espalhados nos 5 continentes são missionários dos irmãos. Não são missionários da Junta de Missões Mundiais. São missionários das igrejas batistas brasileiras. Quando alguém perguntar para você se a sua igreja tem missionário fora do país, você pode dizer em qual continente ela quer saber. Porque através da Junta de Missões Mundiais, você tem missionários nos 5 continentes do Senhor. Não são poucos. E a sua agência missionária, a agência missionária oficial dos batistas brasileiros para missões transculturais, a sua Junta de Missões Mundiais, é a 2ª maior agência denominacional do mundo. Quantos sabiam disso? Quantos sabem disso agora? Todos. Não sabiam. Muitas coisas às vezes estão acontecendo e nós não temos muitas informações. Queremos ter esta Primeira Igreja Batista de Guarulhos mais próxima do trabalho, porque é seu, você é participante de tudo isso. A Junta de Missões Mundiais se alegra em poder compartilhar com as igrejas aquilo que Deus tem feito. Deus tem feito muito. Período de pandemia. Este último ano nós organizamos mais de 300 igrejas. No país não se organizou isso. A sua Junta de Missões Mundiais, através dos missionários dos irmãos, trabalhando juntos. Por isso vocês são parte disso. Centenas de igrejas. Milhares de líderes foram treinados. Mais de 2.000 batismos. Período de pandemia, eu estou dizendo. Vale lembrar. Deus tem feito coisas maravilhosas, meus irmãos. Em todos os lugares. Os resultados são fantásticos. Eu não vou falar de muitos detalhes aqui, sabe por quê? Porque você pode consultar isso
em missõesmundiais.com.br. Vou repetir, missõesmundiais.com.br. Você tem acesso a muitas dessas informações e números. Os resultados são maravilhosos. Nós louvamos a Deus por isso. Mas nós esperamos que neste ano de 2022 as ações sejam multiplicadas. Nós aguardamos nesse ano de 2022 que ao final dele tenhamos mais e mais motivos para celebrar ao Senhor, junto com os irmãos batistas brasileiros, pelos resultados daquilo que Deus tem feito no campo. E conforme já foi mostrado, apresentado, você observou bem ali, esse tema da campanha, ele é muito oportuno. Há uma necessidade de nós exercermos aquilo que nós já recebemos e conhecemos. Nós somos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo e Ele vive em nós. E se Cristo vive em nós, então nós temos condições, somos capacitados a exercer e a viver com paixão. Viver o amor que estende a mão. Esse é o amor cristão. O amor que faz, não é o amor que fala, é o amor que faz. Isto é o que nós recebemos do Senhor, para poder viver aqui, ali e lá, em todo o tempo. Meus irmãos, antes de entrar propriamente naquilo que eu gostaria de aplicar ao seu coração, não tem como não mencionar aquilo que está acontecendo no mundo. Você deve estar acompanhando. Talvez você já tenha visto algumas informações a respeito dos missionários que estão lá. Eu não sei quantos aqui sabem do número de missionários batistas, sustentado pelas igrejas batistas brasileiras que se encontram na Ucrânia. Mas eu gostaria que jogasse lá na tela para que você pudesse acompanhar o primeiro PPT que eu apresentei. Tem ali o nome dos missionários. Isso vai ficar com vocês, isso vai ficar aí com a equipe de missões, para poder lembrar das orações. É possível? Ok. São 14 missionários, todos ucranianos. Mas não são missionários nossos? São missionários nossos. Mas são missionários sustentados pelas igrejas, porém são nativos naquele país, são ucranianos. Eu não sei se você sabe, a sua junta de missões mundiais já esteve presente em mais de 100 países. Hoje estamos em 80. E por que diminuiu? Não era para aumentar? Não. Sabe por quê? Porque assim como os pais que têm aí os seus filhos gerados, e eles vão crescendo, né? Eles vão sendo educados, treinados, preparados. Um dia eles encontram alguém e vão formar família. Saem de casa, correto? Pelo menos a Bíblia mostra assim. Desta forma, nós também no campo missionários trabalhamos semelhantemente. Entramos em alguns lugares, por exemplo, como Cuba, quando lá em 1995 a Junta de Missões Mundiais realizando um trabalho maravilhoso, e naquele lugar, ali os frutos foram aparecendo, e aqueles frutos foram gerando outros frutos, ao ponto da Convenção Batista Cubana ter o seu próprio seminário, e hoje eles exportam os missionários. Então, nós vamos investir em um outro lugar, porque dali agora eles já têm condições, com o DNA batista, o DNA missionário, de investir em povos hispanos, por exemplo. É fantástico o que tem sido realizado, e em muitos lugares. A Ucrânia é um lugar onde nós temos investido. É o outro PPT, esse é o da minha fala. Se você puder, eu agradeço. Mas se não puder, não tem problema. O PPT está com a igreja para depois ser apresentado aí. Os missionários dos irmãos, eu disse, são 14.
todos sustentados pelas igrejas brasileiras. 2 deles, por exemplo, Lyudemir, que estava em Kiev, e Anatoly, eles falam português. Mas por quê? Porque talvez esta é uma outra informação que você não tinha, terá agora. A sua Junta de Missões Mundiais também trabalha no sentido de cooperar com outras nações, onde os vocacionados se apresentam e, não tendo condições no seu país, eles vêm para cá, são trazidos para o Brasil, estudam nos seminários da Convenção Batista Brasileira no Brasil, se preparam aqui e voltam. Então aprenderam a língua, o português aqui, estudaram aqui, sustentado pelas igrejas brasileiras, e voltaram para lá. Então, no meu período, por exemplo, de seminário, no Seminário Teológico Batista Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, na minha turma eu tinha gente que veio do Peru, da Bolívia, do Chile, 2 cubanas, angolanos, gente de diversas partes do mundo, estudando aqui, vocacionados lá, trazidos pela Junta de Missões Mundiais para cá, se prepararam e retornaram para os seus países. Olha que coisa fantástica. Veja como nós precisamos estreitar mais os laços para obter informações preciosas. Talvez se não surgisse a guerra, agora na Ucrânia, você não teria nem mesmo essa informação. Os missionários que lá estão foram preparados aqui. E meus irmãos, nesta semana o nosso diretor, o pastor João Marcos, que você viu aí há pouco fazendo a defesa do tema, conversou com o presidente da Convenção Batista Ucraniana, e por vários momentos, ali com o Anatoly, o nosso missionário, interpretando, por vários momentos, eles tiveram que parar, pausar, por conta da emoção. E o nosso diretor, pastor João Marcos, fez o convite, esse aí, ó, Anatoly e Lyudemir. Eu já falo deles. Segura só um minutinho. E então, conversando com aquele presidente da Convenção Batista Ucraniana, o nosso diretor fez o convite para que o presidente viesse ao Brasil no próximo ano e desse um testemunho, falasse às igrejas batistas na próxima convenção, que será em Recife, no ano de 2023. E naquele momento ele parou, respirou, ficou emocionado e disse: eu agradeço muito o convite, me sinto honrado, mas primeiro preciso pedir para que vocês orem, para que eu esteja vivo até lá. Essa é a tensão que toma conta. Nós estamos de um outro lado do mundo. Nós não temos a dimensão, nós vivemos num lugar, você tem uma facilidade, você vem para uma igreja onde funciona tudo. Você tem a liberdade de escolher o dia que você vem, o horário do culto, se você vai assistir por internet, em casa, sentado aqui, colocar o carro no estacionamento, tudo preparado para te receber bem. Uma liberdade, vivemos num país onde temos liberdade ainda para anunciar o Evangelho. Não é assim em muitos lugares, não é. Você mencionou, estive na Itália, o último campo, sim, mas já estive na Síria, já estive no Iraque, já estive em Jordânia, em Israel, tudo por missões mundiais, vendo pessoas sendo convertidas ao Evangelho, pessoas que antes eram muçulmanas. Em outros campos do Oriente Médio, celebrando batismos, fruto do trabalho do missionário, dos irmãos que lá estão. Tudo isso eu preciso mencionar a vocês por conta da necessidade de intercessão. E se você quiser contribuir para a Ucrânia, nosso diretor está indo esta semana para lá com especialistas e estará na fronteira, próximo lá. Os missionários estão seguros. Semana passada, Lyudemir
que se encontrava em Kiev, não conseguia sair de lá. Ele disse que por volta das 11h30, eles estavam num abrigo. E aí ele saiu para orar à noite, juntamente com mais 2. E enquanto circulava ali o lugar, enquanto orava, ele, não entendendo muitas coisas, ele olha para a parede e vê um farol com outra violeta. Ali foi colocado pelo inimigo, não se sabe quem, alguém infiltrado no meio, para que o exército russo identificasse e acertasse o alvo, com crianças lá. E ele pôde remover aquilo, e ele entendeu que foi por isso que Deus o despertou para levantar e orar. Não, ele diz, não acabei com a guerra, mas pode ser que Deus tenha me direcionado para salvar algumas poucas vidas que poderiam ser ceifadas. Esses são os casais, você pode ver que eles têm bebês. Joga uma outra foto para mim, por favor. Esse contingente aí de missionários soma-se 35 pessoas, são 14 missionários contando as suas famílias, os seus bebezinhos, são 35 pessoas que devem estar no alvo das suas orações diretamente. Se você quiser fazer sua doação para ucrania@doeagora.com. Todas essas informações vocês terão ao longo da campanha com a Viviane. A Ucrânia é um lugar que as pessoas estão vivendo sob uma tensão enorme e perdas, e muitos estão saindo e conseguindo sair. E a Itália é um dos lugares que eles procuram para viver. A Itália é o lugar onde já se encontra o maior número, não agora por conta da guerra, antes, 260 mil ucranianos vivem na Itália. E este número agora está, sem dúvida nenhuma, aumentando a cada dia, porque os familiares vão trazendo. 80% do gás, aquele país precisa do gás para poder aquecer as suas casas, e eles ainda estão no inverno. 80% do gás é fornecido pela Rússia. As sanções que estão acontecendo na Europa faz com que aquele valor suba e a relação esteja realmente complicada, e eles estão tensos. No norte da Itália, onde eu tenho parente ali, existe a maior base do exército americano em toda a Europa, em Aviano, na Itália. Há movimentações que eles têm me dito que estão acontecendo lá nesses últimos dias. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Sabe, meus irmãos, eu quero compartilhar com você daquilo que Deus tem feito na minha vida nesses últimos anos. Desde 2005, eu sou pastor há 23, mas desde 2005, quando Deus, de uma maneira muito singular, falou ao meu coração. E a cada ano, as coisas vão se clareando, vão se apresentando, porque Deus é que tem o seu tempo a aplicar na nossa vida, e nós estamos submissos apenas para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu não sei quando, mas eis-me aqui, usa-me, quando quiser, onde quiser, como quiser. E o texto bíblico que nos orienta se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Aí agora é o outro PPT. O texto que talvez você conheça como o texto chamado de a grande comissão. O texto diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, esta passagem nos orienta à questão do comissionamento missionário. Estas são as últimas palavras que Jesus profere aos seus discípulos. Ele, no último momento com os seus discípulos, ele não falou sobre outras coisas que seriam também importantes. Aquele sermão chamado Sermão da Montanha, por exemplo, são muitos temas que ali ele desenvolve com as pessoas que estavam naquele lugar. Mas ele não ocupa o seu tempo no último momento de encontro com os seus seguidores para falar de tantas outras coisas importantes que são necessárias seguir, inclusive. Porém, ele fala com os seus seguidores no seu último momento a respeito de um comissionamento missionário. Vão e façam discípulos por todas as nações. Esta é a ordem missional: ir fazer discípulos por todas as nações. Lembrem-se, todas as nações. Talvez nós, pastores, tenhamos uma responsabilidade muito grande ao longo dos anos, junto às igrejas, de mostrar missões apenas uma faceta daquilo que realmente é o todo que deveria ser apresentado. Porque missões não é para ser focado em um só povo, em um só lugar. Aquele povo ali é o povo que mais precisa. E nós muitas vezes julgamos isso e aí canalizamos para lá os nossos esforços. Seria muito cômodo, como eu já disse, eu já estive em lugares muito esquisitos. Eu vi igrejas fechadas. Eu vi situações das mais complicadas, testemunhos dos mais chocantes. Mas eu não venho à primeira igreja batista de Guarulhos para contar histórias tristes, vamos dizer assim. Não é a minha intenção mexer com o coração dos irmãos para ganhá-los para missões. Missões vai muito mais além do que isso. Ganhar o coração no sentido de apelo por conta de uma necessidade material ou então de um foco social. Missões vai muito mais além do que isso. Eu poderia aqui chegar e contar histórias de situações muito complicadas e tristes e pobres. E aí você talvez se sinta comovido, constrangido, e então você participa porque, poxa, eu não posso estar ali, mas tem menos, então eu vou doar. Isso não é fazer missões. Nós precisamos ter a compreensão que todas as pessoas necessitam conhecer que Jesus Cristo é Senhor. Todas as pessoas significa que todas as etnias, todos os povos, em todos os lugares. Existe sim lugares mais fáceis para anunciar, existe sim lugares mais complicados, existem lugares mais baratos, e existem lugares mais caros. Mas todas as pessoas precisam conhecer que Jesus Cristo é Senhor. Esta foi a ordem que Jesus Cristo deu no seu último discurso com os seus seguidores. E por que nós devemos ir fazer discípulos? Esse texto que nos norteia, do comissionamento missional. Porque missões é a principal atividade que Jesus deixou para a igreja realizar na terra. Eu não disse que as outras não são importantes. Eu estou dizendo que a principal atividade da igreja na terra é a obra missionária, ainda inacabada. É por aí que ele investe o seu último tempo com os seus seguidores. E por que nós vamos fazer discípulos por todas as nações? Primeiro, porque o versículo anterior, o 18, nos mostra isso. Quando o texto diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus Cristo, nós cantamos agora há pouco uma música de missões e eu quero te parabenizar a equipe. Não é uma música fácil de cantar. E vocês estão bem, parabéns. Mas ali a letra diz, Jesus é rei. E esse texto diz que Jesus é Deus, sabe por quê? Porque só Deus tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é Deus. Essa é uma declaração de que Ele é
divino, de que Ele é Senhor. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda autoridade não é parte dela. Ainda que alguém possa dizer que tem um certo tipo de poder para isso ou para aquilo, mas ninguém tem todo o poder senão Deus. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tem o poder e a autoridade completa, no céu e na terra. E porque Ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, Ele então nos comissiona a ir. Nós vamos fazer discípulos por todas as nações, simplesmente pelo fato de que Jesus nos deu a condição para ir, pois Ele é Deus, é Ele quem está mandando, é Ele quem comissiona a ir. E outra coisa, Ele promete estar com a igreja todos os dias, até a consumação dos séculos. O verso 20 deixa isso muito claro. Significa o quê? Em dias de escassez, em dias de fartura, em dias de paz, em dias de guerra, de noite e de dia. Todos os dias, até o fim, Ele estará conosco. Por isso nós vamos fazer discípulos por todas as nações, pela autoridade de Jesus Cristo, constituída no céu e na terra. Ele nos autoriza a ir, nos manda a ir. Nós fazemos discípulos simplesmente porque Ele nos tem mandado com a autoridade divina e com a compreensão de estar conosco em todo o tempo. Este é o texto do comissionamento missionário. E a última palavra de Jesus em Atos, antes de subir, porque o versículo 9 diz o seguinte, em Atos 1, 9: tendo Jesus dito estas coisas, subiu aos céus. Então, as últimas palavras de Jesus em Atos dos Apóstolos é também uma palavra de ordem missional. É também uma palavra de ordem de movimento. Se em Mateus a igreja de Jesus nasce de um comissionamento missional, em Atos 1, versículo 8, a igreja é capacitada a realizar a obra missional. Por quê? Porque vocês receberão, Atos 1, 8, próximo slide diz: vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e assim serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Significa que nós recebemos o poder quando cremos em Cristo Jesus para sermos testemunhas, aqui, ali e lá, ao mesmo tempo onde o Senhor nos mandar. Esta capacitação vem do Espírito Santo de Deus e, portanto, nós temos condições de fazer discípulos e ser testemunhas em todos os lugares. O que é ser testemunha? É ser o mensageiro. Mensageiro do quê? Nós somos capacitados a sermos os mensageiros da melhor mensagem que o mundo precisa receber, de que só Jesus Cristo é Senhor no céu e na terra, e Ele é o autor da vida e entrega a todo aquele que nele crê. Amém. Por isso fazemos missões. Nós não fazemos missões porque as pessoas estão morrendo. Nós não fazemos missões porque as pessoas são mais pobres. Nós não fazemos missões porque as pessoas são abusadas. Nós não fazemos missões por conta de situações difíceis que as pessoas enfrentam. Essa não é a nossa motivação. Nós devemos fazer missões porque isto glorifica a Deus por ser uma ordem que Ele deixou para a igreja. Fazemos missões porque o Senhor deseja ser conhecido em todas as etnias e em todos os lugares, porque isto glorifica o seu nome e Ele conta comigo, conta com você. Por isso fazemos missões. Esta compreensão precisa ser ampliada. Nossa capacidade de enxergar a obra missionária precisa ser macro. Nós não podemos estar focados em determinado lugar. Ali precisa mais, pastor. Todos precisam. Talvez você esteja pensando na questão social. Sim, mas aí existe também a questão governamental que precisa ser observada. Existe uma outra parte que só a igreja tem condições de fazer,
que é a ação espiritual. Essa não é governamental. E essa parte nós não podemos nos ocultar. É dessa parte principal que nós não podemos nos afugentar. Façamos isto sem deixar aquilo. Compreendem? E para onde o Senhor está nos mandando ir? Para onde o Senhor está nos direcionando? Não é para o lugar mais fácil. Não é para o lugar mais barato. Não é. A Bíblia diz que todos precisam saber. Todas as nações fazem parte do plano e do propósito divino. A Europa não é diferente. E a Itália está na Europa. Tem um outro slide aí que já tem um mapa, se você puder pôr, eu agradeço. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Europa Ocidental é onde o cristianismo protestante se iniciou. É dali que se origina o cristianismo protestante e histórico. Nós somos uma igreja batista. Sabe qual é a nossa origem? Da Europa Ocidental. Talvez nós nos esqueçamos disso. E por volta de 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto, e em 1542 a 1546, aquele lugar onde foi o berço do cristianismo protestante, a Europa, e em especial a Itália, se fecha para a ação da reforma protestante. A Itália é o país onde a reforma protestante não chegou e não entrou, porque o clero não deixou. E na cidade do norte, lá em cima, cidade de Trento, onde tem hoje chamado um castelo que é o Bom Concílio, eu já estive lá. Ali você entra e você vê as mesas que são preservadas da época, porque o romanismo levanta uma bandeira dizendo que eles venceram. Não houve reforma protestante na Itália porque eles impediram. As ações foram fortíssimas na Itália. Foi lá, em 1542 a 1546, naquele concílio de Trento, onde a igreja romana inclui mais 6 livros na Bíblia. Foi lá, na Itália, naquele tempo. Quando você conversa com uma pessoa que às vezes ela não tem essa informação, ela faz a comparação, fala, mas a sua Bíblia é diferente da minha. Sim, é, mas não era. Foi colocado depois para ser. Deu para entender? A ação para que confunde, a ação para vir confundir as pessoas, e confunde até hoje. Foi em Trento. A Itália é o lugar onde o romanismo está enraizado, e durante a sua maior parte de toda a história, torna-se o centro do romanismo do mundo. Porém, esta situação hoje é completamente diferente. Torna-se uma das regiões mais seculares do mundo inteiro. Conhecimento é baixo em relação às Escrituras. E a relação moral é ruída. Há uma permissividade gigantesca que acontece. Talvez você não saiba, mas a Itália tem uma teologia liberal que é um negócio que assusta. E eu quero dar um dado para você. Enquanto muitos cristãos não praticantes dizem que não acreditam em Deus lá, como descrito na Bíblia. Eles dizem ser cristãos, mas eles não acreditam na Bíblia como se apresenta? Exatamente isso. Eles creem em que então? Eles acreditam que exista uma força sobrenatural, uma força espiritual que reja o mundo. Mas eles não acreditam nas Escrituras como elas se apresentam. E uma clara maioria de adultos não cristãos, não religiosos,
não tem nenhum tipo de crença sobre a existência de qualquer tipo superior ou força espiritual que reja o universo. Deu para entender? E é para lá que o Senhor está nos mandando. Quando você vê o mapa da Itália, você vê ali as cores da Itália, e a parte vermelha são as cadeias de montanha. Lá em cima no norte, quando você olha para o mapa, a parte mais escura é onde se inicia então os Alpes suíços. E ali, mais à destra, à direita, vem a Áustria. A parte verde é a parte de planície. E aquela parte maior, em verde, é onde concentra-se ali no norte da Itália, cerca de 25 milhões de pessoas. E é nesse lugar onde o índice é bem diferente se nós pensarmos em toda a Itália, em relação a número de praticantes e a número de pessoas que declaram não conhecer a Deus. É nesse lugar onde se alastra uma cegueira espiritual terrível. É para lá que Deus está nos mandando. A Itália tem cerca de 60 milhões, como você vê aí nesse mapa, e 74% se identificam como católicos romanos em toda a Itália. Porém, se você pegar o norte da Itália, esse número vai ser bem menor. E menor ainda vai ser o percentual de praticantes, se você considerar aquela parte verde que ali se encontra. O maior número de praticantes, eles se encontram ou nas montanhas, ou de Roma para baixo, do centro do mapa para baixo. Aquela parte do norte, não. Neste lugar, cresce de uma forma absurda os agnósticos. Esse percentual de 22,6, certamente no norte é bem maior. A pesquisa foi feita em 2016 e ali constava-se mais ou menos cerca de 5% daquela população de 60, sendo 5% de muçulmanos. É muito. Mas eu e você sabemos que de 2016 para cá houve um êxodo do norte da África e do Oriente para a Europa. A Itália recebeu muita gente e recebe todos os dias. Essas pessoas estão lá fortalecendo esse contingente que já não é mais de 5%, é muito mais. Então veja, nós temos ali um número de cristãos que diminui. Nós temos ali um número de pessoas desta geração, principalmente na região do norte, onde eles não sabem absolutamente nada de quem Deus é. Em contrapartida, nós vemos crescer também o número do islamismo. E eles começam a mudar a cultura no lugar. Nós não estamos lá por conta de competição com este ou com aquele. Não é essa a questão. Mas é o fato de perceber que nós estamos deixando de olhar para a Europa. Talvez nós, que somos hoje mais pobres financeiramente falando. Quando esta nuvem do Espírito Santo que inicia a igreja, então na Ásia, e vem para o norte da África, e ali passa depois para a Europa, e da Europa vem para a América do Norte, e da América do Norte chega à América do Sul e Coreia. Nós hoje somos os celeiros dos missionários no mundo. Brasil, América do Sul e Coreia. Nós hoje temos condições de enviar, como eles enviaram no passado, somos nós. E se nós não olharmos e não percebermos, nós vamos deixar a nossa vez passar, porque são os lugares mais difíceis ou mais caros. Porém, muitas pessoas que saem de determinadas regiões do mundo vão para lá, para fugir da guerra, por alguma outra situação de trabalho, mas passa-se um período, eles tentam retornar para os seus lugares de origem. Se essas pessoas voltarem evangelizadas, as coisas podem ser diferentes. Há uma situação de nós que necessita a percepção de um olhar nosso em relação à ordem que Jesus deixou.
Se nós apenas concentrarmos naquilo que é mais fácil e concentrarmos onde é mais barato, ou então porque aqui determinadas pessoas estão simplesmente ali precisando mais aos nossos olhos, numa questão social, nós estamos deixando de ter um olhar macro daquilo que deixou Jesus como ordem para a igreja de proclamar o Evangelho. Meus irmãos, ali na Itália são cerca de 100 mil bruxos trabalhando integral. E na região de Turim, ali no norte, aquela região concentra muito desse contingente de satanistas. Eles são integrais, trabalham em tempo integral. E o que eles fazem? Eles oram. Satanista ora para te derrubar, ora para arrebentar com a tua família. Ele ora para destruir tua igreja. Ele ora para que os missionários desistam. Sabe o que acontece? Os missionários que vão para lá, a grande parte deles desistem antes de completarem 3 anos de serviço. A opressão é grande. Você fala, pastor, eu já estive na Itália. Quando você vai para qualquer lugar com os olhos de turista, as coisas são outras. Vai em missão para você perceber. A mesma coisa eu senti em Jerusalém. Sinto, quando chego na Itália, a opressão. Nós não estamos a passeio. Sabe, meus irmãos, é no norte da Itália onde se encontra o maior índice de suicídio do país. Mas é lá onde estão as maiores oportunidades de formação, onde existem oportunidades de trabalho. Por isso há uma mixigenação, há um movimento de outras partes do mundo que vão para aquela região. Por uma questão de perfil, é para lá que o Senhor nos manda, perfil do missionário. Deus deu uma visão a Paulo. Eu observo quando Paulo, ele passa por Neápolis, uma cidadezinha pequena no sul da Turquia. Lá ele passa por 2 vezes, ele não planta a igreja. Mas ele se direciona, ele não perde o foco, ele vai para cidades de fronteira do Império Romano, as cidades fortes, para poder evangelizar ali e dali aquelas pessoas, influenciarem outros que estão de passagem ou que permanecem durante um período de tempo e vão para outros lugares podendo levar a mensagem. São pessoas que influenciam outras. Nós precisamos encontrar pessoas assim para poder gerar em outras, inculcar em outras a mensagem do Evangelho. Nós precisamos chegar naquelas pessoas que são referência, aquelas que escrevem, aquelas que dão aula, aquelas que estão de alguma forma liderando outras e influenciando outras. Se eu ganhar uma pessoa daquela nativa, ele pode ganhar 100, que eu não consigo. Se ela for bem treinada, ela consegue ganhar muito mais. E lá também está a nossa origem familiar. Lá também está a nossa origem familiar. A Itália se tornou um dos lugares mais difíceis para o Evangelho, para a pregação do Evangelho. Considerado por muitos como cemitério de missionários, pela razão muito óbvia que eu já coloquei, cemitério de missionários. Pelo fato da maioria que desiste em tão pouco tempo. Nós não buscamos ir para uma região mais confortável. Nós estamos indo para um lugar realmente mais difícil. Pode ser bonito para turistas. O dia a dia não é isso. Aquela região existe uma igreja para cada 60 mil pessoas. Aqui, eu saindo da minha casa, vim para cá, eu passei por centenas de igrejas. E aqui você sabe, você sai daqui, tem outra igreja ali, atravessou a rua, tem outra igreja lá, tem um monte de igreja. Uma igreja para cada 60 mil pessoas. Um pastor para cada 380 mil habitantes na Itália. E se considerar o norte, esse número é muito maior. É muito maior.
Meus irmãos, nós somos ali olha os dados ali, nós somos menos de 1% no país. São 100 mil brasileiros, um pouco mais disso. E sabe o que eu percebi? Nessa última vez que nós estivemos lá, 75 dias. Muitos dos brasileiros eram crentes aqui. Cantavam, tocavam, pregavam, trabalhavam no social da igreja. E aí parece que vão para lá, depois de um período, falam, não, eu era crente lá. E é de cortar o coração. Eu aconselhei pessoas, brasileiros que estão longe, completamente distantes da prática de vida devocional e de convivência com a família da fé. Porque aqui quando um fraqueja, o outro liga e fala assim, vem, eu te ajudo, vamos junto, eu passo da tua casa, nós estamos juntos aí, conta comigo. Não é assim lá, você não encontra com facilidade as igrejas por média de 45 membros no norte. Existindo 2 batismos, não são 2 momentos, não, são 2 pessoas em um ano. Então o trabalho se torna muito desgastante, é muito conflitante. E aquelas pessoas que vão para trabalhar e vão para uma outra situação, acabam desistindo, acabam fraquejando e se envolvendo com outras coisas. E às vezes com outras coisas mesmo. E a gente precisa alcançar essas pessoas que lá estão também. Existem muitos sul-americanos lá, existem gente de todos os lugares. Eu disse a vocês no início, só de ucranianos são mais de 260 mil na Itália. Esse número vai aumentar muito agora. Mas um dia eles vão voltar para a Ucrânia. Eu queria deixar com vocês. Por quê, né? Por que ir para lá? Porque todos pecaram. Porque a cegueira espiritual se alastra. Porque a Itália precisa, dentro de um propósito divino. E porque Deus nos chamou. Há uma intolerância muito grande, há uma frieza. Pode jogar outro slide, por favor, eu vou avançar. Há uma frieza, há uma indiferença, há uma opressão. E aí a frase de Patrick Johnston, o missiólogo que diz isso sobre a Itália: os satanistas oram para a remoção de todos os missionários evangélicos do país. Oram para a remoção de todos os missionários. Em 2019, dia 31 de dezembro de 2019, a pandemia estava acontecendo na Lombardia e ali na região onde nós estávamos. Depois a gente foi para Turim. Chega em Turim, eu tenho uma ação ali, depois eu iria para uma outra cidade ali próxima, onde está um missionário dos irmãos chamado Luiz Cláudio. Eu saio do hotel em Turim, conversando com um atendente, e ali, ele sorrindo, 31 de dezembro, e eu propositalmente viro para ele no final, já tudo acertado, e digo para ele assim: um feliz ano novo para você, que Deus abençoe você e toda a sua família. Quando ele escuta isso, ele vira o seu rosto, o seu semblante fecha, ele volta-se para a tela do computador, começa a trabalhar e não olha mais para mim ali. E aquela fração de segundos eu esperando, ele não volta a olhar, eu pego a minha mala e saio dali sem entender. Eu chego em Vidjevano, falo com o missionário, pergunto a ele, e ele me responde: sabe por que ele fez isso? Porque quando ele ouviu Dio te benedica, ele entendeu que você estava impondo sobre ele a sua fé, algo que ele não crê. Ele se sentiu agredido, ofendido por simplesmente ouvir Deus abençoe. Você fala Deus abençoe para qualquer pessoa, onde você vai, às vezes sem pensar, sem raciocinar, sem conjecturar muito, ou não é? Cara, Deus te abençoe aí. E ele disse: no norte da Itália já está assim. Muitas pessoas já não querem mais receber e se sentem ofendidas. Dia 24 de dezembro de 2021, o último Natal. O que você fala no dia 24 de dezembro para as pessoas? Feliz Natal. Eu estou no mercado, no Vêneto,
conversando com a pessoa do caixa. Enquanto ela vai passando ali, eu vou colocando os produtos na sacola. E aí no final eu falei, hoje eu vou fazer diferente. Vou perguntar. E aí eu pergunto para ela, eu posso desejar Feliz Natal para você? Não! Por quê? Não se diz Feliz Natal. Como digo? Você deve dizer boas festas. Va bene, buona festa. Eu saio dali, as cidades são bonitas. As luzes, a árvore de Natal para todo lugar, bolas, coisas lindas, maravilhosas. Minha esposa gosta de tirar foto, fica assim com o celular. Aquelas cidadezinhas pitorescas, pequenininhas, a gente vai passando por dentro, a gente vai vendo, lindas, 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 lindas. Maravilhosa. Para passear com a neve, aquela coisa maravilhosa. Mas Jesus não está. Jesus não se encontra. 24 de dezembro, dia e véspera de Natal, nós não podemos desejar Feliz Natal. Jesus Cristo não se faz presente mais. Isso vai chegar aqui, tá? Vai ser ensinado isso logo, logo, tá? Talvez é como uma questão de guerra, é uma questão dessa espiritual que a gente fala assim, isso está longe de mim, pô, que pena, que chato essa coisa, né? Mas quando a gente sente, porque se você se beliscar e não sentir dor, significa que você está morto. Então a gente só sente dor porque a gente está vivo. Então, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja está sentindo lá. Eu fui a cultos onde eu vi as pessoas, um grupinho que ora, que clama, que busca, pedindo a Deus para conservá-los, pedindo a Deus para mantê-los, que dê estratégia, que dê suporte, que dê condições. Nós não podemos ser conhecidos em outras partes do mundo como a igreja que não ora. A igreja do Brasil é uma igreja que não ora. Estou até pensando, você já anunciou que vai ter missionário domingo que vem, que pode ser missões no outro mês, no outro domingo, e vai respirar missões. Porque eu acredito que sempre tem aquele que fala assim, mas vai ter missões de novo. De novo. Porque a gente precisa ampliar o conhecimento a respeito da ordem que Jesus deixou como principal atividade da igreja na terra. A obra ainda não se completou, não acabou. E eu quero deixar com vocês alguns desafios. Eu vou completar 50 anos de idade. Tudo aquilo que eu construí, os meus relacionamentos, tudo aquilo que Deus me permitiu nesses 23 anos de trabalho aqui, vai ficar aqui. Eu e Daniele, minha esposa que está aqui, levanta a mãozinha. Nós vamos deixar tudo aqui. Eu tenho uma vida boa aqui no Brasil. Eu não estou indo para lá por outro motivo a não ser para o cumprimento da ordem que Jesus deixou e do chamado que Ele me entregou. Eu vou deixar tudo aqui. Vou começar do zero nessa fase da vida, em outro lugar, em outro contexto, em uma outra cultura, com outro idioma, é algo muito complicado. Começar do zero, em determinado momento da vida, não é simples. Mas nós iremos com quem nos chamou e com quem nos capacitou. Mas o Senhor Jesus também nos manda dizer que Ele espera que outros possam ir junto conosco. Igreja, se você procura um missionário para chamar de seu, eis-me aqui. Você pode vir comigo, você pode vir com Daniele, orando. Mas é orar de verdade. É colocar no seu celular no despertador para orar. Por exemplo, 10:02 da manhã, com referência a Lucas 10:2. São poucos os trabalhadores, nós precisamos que o Senhor levante, desperte pessoas para nos ajudar. Eu e ela, nós não vamos colonizar a Itália. Nós não vamos ganhar a Itália. Estando lá, a gente é nada. A gente precisa de gente. O Senhor, pode jogar a outra tela para mim, por favor? O Senhor
coloca no meu coração que não só o lugar deve ser estratégico, mas recrutar pessoas que queiram ir dedicar sua vida também. Você pode ir orando conosco. Você pode dedicar tempo orando por esses motivos que aí estão. Alguns deles, nos seus grupos de WhatsApp, formalizar, colocar o meu nome, Cleverson Bigarani, Daniele Bigarani. Você pode orar por nós. Você pode clamar a Deus para que a ambientação cultural ela aconteça de modo mais acelerado e rápido, a clareza do local para plantar igreja ou para o segmento delas, a alcançar a nova geração para formar novos líderes, recrutar pessoas dispostas a ir. Este é um outro ponto. Se você quer ir conosco, venha começando a orar por nós. Nós necessitamos, eu já disse e vou repetir, da necessidade que se tem de gente orando. Eu já tive em lugares outros do mundo que eu sei que a coisa foi destravada assim, porque eu sabia que tinha um grupo orando naquele momento. Quando na fronteira da Jordânia o meu passaporte foi retido, 4 horas depois o cara volta, olha para mim e fala assim: você tem uma boa cara, você pode entrar no meu país. Eu não tinha a mesma cara 4 horas antes. Então são situações que só o poder da oração destrava. Então isso é muito sério. Deus ouve a sua oração, meu irmão. Eu preciso que você venha conosco, sustente-nos em oração. Nós queremos ir este ano, estamos trabalhando, buscando parceiros para que o quanto antes a gente possa ir. Ore por nós, ore por nós. Mas se você fala assim, além de orar, o que eu posso fazer? Você pode vir conosco. Você pode falar, mas eu sou já aposentado, eu não sei. Você tem, ótimo, porque você tem mais tempo. Sem mais tempo para ser treinado por nós, para ganhar pessoas que estão lá. Venha dedicar 1 ano da sua vida, você casal, venha. De repente você que é jovem, quer estudar, ótimo, nós estaremos numa região onde tem muitas universidades. Você pode ir para trabalhar 3 anos, 4 anos da sua vida, dedicar um período da sua história para poder conhecer uma outra cultura. Você vai trabalhar lá e ter o seu sustento através do seu trabalho, mas vai emprestar seus dons e talentos para serem bênção no reino, sendo treinados por nós a ganhar outras pessoas do seu relacionamento, do seu trabalho. Nós precisamos de gente, nós precisamos ir com um grupo forte, nós não podemos ir sozinhos, nós precisamos de igreja, nós precisamos de pessoas que possam compreender e ter uma visão maior do que é missões. E você pode orar para que Deus também nos ajude a levantar pessoas que não só oram e vão, mas também aqui sustentem com a participação de contribuição de adoção missionária. Tem uma imagem ali que você vai poder apontar o seu celular. E quando você aponta o seu celular para lá, para aquele QR Code, você já tem o cadastro do casal missionário, o projeto Viva Itália. E aquilo que Deus falar ao seu coração, você pode nos ajudar. É pouco, mas é do pouco que vem muitos milhares de pães e peixes. Este é o nosso número Pix. E você pode nos ajudar dessa forma. Como é que você quer participar da obra missionária? O que é que Deus falou com você? Eu imagino que hoje você tenha conhecido um pouco mais da Itália, além da pizza, além do conhecimento que você já tinha sobre o Coliseu, sobre futebol, sobre o ciclismo da Itália, sobre as cidades bonitas como Venezia, como Roma, como Milano, Torino, Verona. A Itália é muito mais do que isso. É mais do que as músicas de tarantela, as músicas românticas. A Itália necessita, a impressão que eu tenho é que aquela comunidade que chegou lá com Paulo, aqueles cristãos ficaram ali e não conseguiram alcançar mais uma proporção maior no país. Durante todos os séculos, uma cortina foi instaurada, que eles não permitiram que os italianos pudessem conhecer um verdadeiro e puro evangelho, simples como as Escrituras nos mostram. Por isso eles estão
de alguma forma com um certo distanciamento, e dizem: eu não quero isso porque isso eu já conheço, por conta talvez de toda a ostentação dos séculos, os templos suntuosos, e por conta dos escândalos que aconteceram, de todos os abusos que eles tiveram. Eles não querem, mas nós precisamos viver Cristo, tendo compaixão dessa gente, que necessita conhecer que só Jesus Cristo é Senhor no céu e na terra. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que a equipe já viesse aqui à frente, que a gente ganhasse tempo. Eu não sei como é que Deus falou ao seu coração na noite de hoje. Eu não sei como é que o Senhor tratou isso com você. Talvez não era aquilo que você estava esperando receber, mas foi o que Deus tinha para você nesta noite. É aquilo que o Senhor está trabalhando e preparando para você nesta hora. Eu não sei quantos aqui são descendentes de italiano. Talvez você esteja casado com alguém que é descendente de italiano. Eu quero dizer para você que são cerca de 35 milhões de brasileiros descendentes de italiano. É mais da metade do que tem na Itália inteira. Vem com a gente. L'Italia chiamò. É a parte do hino que diz: a Itália chamou. Deus também está chamando. Quantos aqui vão orar pelo casal missionário? Levanta a sua mão. Quero saber quem é homem e mulher de Deus que vai orar por nós. É sério isso. Eu vou pedir para você se colocar em pé no seu lugar. Quantos, além desses que vão orar, vão conosco por um tempo, querem ir? Pastor, eu não sei como, não importa. Eu também, em 2005, eu disse: eu vou. O tempo é dele. O tempo é dele. Você não se preocupe se vai ser 6 meses daqui, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Você precisa só dizer assim: eu fui tocado, pastor. Eu estou dizendo para Deus: eis-me aqui. Eu vou fazer o convite para você ficar em pé também. E vou fazer o convite para você que queira nos adotar, além da oração, contribuindo financeiramente. Você vai ficar em pé. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu não quero te constranger a isso. Mas eu quero que você assuma um compromisso diante do Senhor. Oração, ofertando, indo. Nós estamos à procura de parceiros. Nós estamos em busca de igrejas que amem missões. A irmã iniciou o culto. Vocês iniciaram um culto dizendo que é uma igreja missionária. Mas nós já temos outros projetos. São nas mesmas igrejas onde vão os missionários. A missionária que virá aqui, ela não é de missões mundiais, mas ela sabe que aqui é uma igreja missionária. Então, nos mesmos lugares é onde nós podemos fazer mais e mais e mais e mais. Que em outros lugares ainda estão fechados, eles precisam só de oração. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta noite, por esta oportunidade de pessoas que tomaram suas decisões. Ó Deus, me faz conhecer, através daquele número, receber contatos de pessoas, pelas decisões que tomaram, para a glória do Teu nome, o nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou entregar a palavra dizendo que Deus me deu a graça de escrever. Tem livros ali escritos, eu e Daniele. Ao final ela já vai estar ali. Se você quiser conhecer um pouco daquilo que Deus tem feito através da nossa vida. Eu sofri um infarto em 2018, morte súbita abortada no saguão do aeroporto Santos Dumont. E aquilo que Deus trabalhou no meu coração está lá. Você pode adquirir os livros ao final ali, se você assim quiser.
conhecer um pouco mais e nos ajudar. Deus abençoe você. Você pode, não sei se eles vão sentar, se eles vão ficar em pé. Pode sentar? Ficar de pé? Ok. Minha irmã, estou à sua disposição. Que Deus abençoe você e toda a igreja, em nome de Jesus.